Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje, ao celebrarmos o segundo domingo do tempo pascal, nós nos deparamos com uma das cenas mais bonitas da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das aparições mais belas e, ao mesmo tempo, uma das aparições mais duras. Nós estamos aqui diante da igreja reunida. Lembremos que o evangelista São João, com muita propriedade e com muita sabedoria, coloca no seu escrito, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos se encontravam ali reunidos. Por quê? Porque desde que a igreja nasceu, a igreja tinha consciência que o domingo era o dia do Senhor. Como essa consciência a igreja teve nesse momento aqui, nós não sabemos. O que sabemos é que a igreja, ao nascer, já se reúne, já se encontra aos domingos. E esse dia é confirmado por nosso Senhor Jesus Cristo quando ressuscita. E quando as suas aparições vão sempre acontecer domingo após domingo. A mística do dia do Senhor. A mística do dia de Deus. E aqui, nosso Senhor ali se apresenta no meio deles, em um domingo, onde a igreja santamente reunida está mais uma vez a escutar o seu Senhor. A igreja está mais uma vez reunida ali a se alimentar de Deus. É claro que aqui nesse momento os apóstolos não têm consciência de Eucaristia, mas a própria Eucaristia ali é a presença real de nosso Senhor no meio deles. É a presença real de nosso Senhor ali no meio que confirma que Ele é Deus. Mostra que os discípulos não estão sozinhos. Ele ali com a sua presença real deixa muito claro para aqueles moços: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Vocês não caminharão mais só. Só que os discípulos estão apavorados. Tudo muito rápido aconteceu. Há 15 dias atrás, ele entrou em Jerusalém, sendo aclamado rei, e o povo, ao gritar hosana, pedindo salva-nos, Senhor. Ou seja, o povo depositou a confiança, a expectativa nele. E os discípulos todos pensavam que nós estamos no caminho correto. Com a morte dele, os discípulos como que são tomados por uma tristeza muito grande. E agora, o que vai ser de nós? Eles vão vir atrás de nós para nos matar também, como matou ele. Eles estavam apavorados. É claro que eles sabiam, é claro que eles tinham escutado, tinham sido catequizados, que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas como essa ressurreição se daria, eles não sabiam. Por quê? Ninguém nunca ressuscitou. Não sabia como era. E o Senhor ali se apresenta a eles. E o dom
pós-ressurreição, minha gente, é a paz. A paz esteja convosco. Ou seja, não tenham medo, eu estou aqui. Não se apavorem, eu estou aqui. Eu estou aqui com vocês. E quando eu estou, não tenho que temer. Vejam que esse dom pós-ressurreição, dado por Jesus Cristo aos apóstolos, à sua igreja, é um dom muito pertinente a nós hoje. 2000 anos se passaram, mas o mundo e o coração humano ainda é sedento de paz. Mesmo a gente rezando em toda a Eucaristia, mesmo a igreja ofertando aos homens aquilo que Jesus ofertou, a paz dele, os homens ainda se perturbam, ainda têm medo de tantas e tantas coisas, são tantas fobias, são tantas preocupações, tantas dificuldades, tantos problemas que roubam a paz do coração do homem. E o homem precisa usufruir da paz que vem de Jesus Cristo. Vejam que aqui é Ele quem dá. A paz esteja convosco. A paz é um dom da ressurreição, para que aquele povo todo tranquilizasse o coração. Mostra as mãos, mostra o lado. Sou eu estou aqui de pé. Não tenham medo, vocês estão comigo. E a atitude santa dos apóstolos é uma atitude de uma total alegria. Olha como João escreve: então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Meus irmãos, nós devemos participar também dessa alegria que os apóstolos sentiram. Lembrem que a alegria é um dos 12 frutos do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo concede ao homem 7 dons e 12 frutos. Quem nunca ouviu falar dos frutos do Espírito Santo, faça uma pesquisa, nunca pesquisa da Igreja Católica, ou na internet, em algum site confiável, que vocês vão compreender. E aqui, nós temos que tomar parte nessa alegria. Deve existir dentro do coração do homem a alegria de verem o Senhor. Ainda hoje, nós devemos nos alegrar quando vemos o Senhor partir o pão. Ao partir o pão, Ele se apresenta e se dá em alimento para a nossa salvação. A alegria da igreja é saber que Cristo está presente na sua igreja, na Eucaristia. E só nós temos, ninguém mais. Nenhuma igreja protestante, nenhuma delas tem Eucaristia. Nenhuma delas tem a graça de ter a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma delas. Nenhuma igreja evangélica. Nenhuma delas. E nós temos a alegria de contemplar o Senhor sobre o véu do sacramento, é claro. Mas temos a certeza de que Ele está presente. E nosso Senhor vai aqui fazer 2 coisas. Primeiro, Ele vai enviar. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, eu fui enviado pelo Pai e agora eu envio vocês, que devem ser no mundo a minha extensão.
É por isso que a Igreja Católica, ela é a continuadora da missão de Jesus Cristo. É por isso que a Igreja Católica não pode, sob hipótese alguma, trair o seu Senhor. Não pode ela anunciar uma doutrina estranha, diferente da dele. Não pode ela atuar com certos permissivos, se ele não permitiu. Ela é a continuadora. E, depois de ter dito isto, ele vai instituir mais um sacramento, o sacramento da penitência, da reconciliação, o sacramento do perdão dos pecados. Recebei, pois, o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. E a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Ou seja, esse poder de perdoar o pecado está nas mãos da igreja. Não é um poder que pertence a nenhum homem. Pertence à igreja. E ela dá a quem ele quer. Eu não sei se vocês sabem, mas também não me custa lembrar. Mesmo que um padre seja ele ordenado sacerdote, não é porque ele se ordenou que ele pode confessar, não, viu? O bispo diocesano, depois da ordenação, tem que dar faculdade para que ele possa confessar. Uma coisa é o padre se ordenar e poder celebrar a missa. Outra coisa é o padre ter a faculdade de confessar. Veja, são coisas diferentes. Aqui na nossa diocese, todos os padres podem confessar. Mas em alguns lugares nem todos podem confessar. Aqui todos, não tem nenhum que não tenha faculdade para confissão. Já é uma tradição jornalbense de que quando se ordenar, o bispo ali mesmo já dá a faculdade. Mas uma coisa é diferente da outra. E Nosso Senhor dá essa força à sua igreja para perdoar em nome dele os pecados. Tanto que, quando o sacerdote ele vai atuar nos sacramentos, observem que ele sempre fala em primeira pessoa. Isto é o meu povo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te absolvo dos teus pecados. Por quê? Porque é Cristo quem atua. É Ele quem age. E a igreja é continuadora dele. É por isso que muita gente não entende porque é que o sacerdote, o padre, se veste com as roupas estranhas, muitas vezes manifestando glória. Porque quem celebra os sacramentos não é Jesus que caminhou em Jerusalém, ali, o Jesus histórico que pisou no chão. Não. Não é o Cristo sofredor do madeiro da cruz, mas é o Cristo ressuscitado, o pantocrado, de pé como que imolado. Vejam, aqui está a mística da ministração dos sacramentos. O sacerdote age na pessoa de Jesus Cristo, glorioso, ressuscitado. Daqui a honestidade e a fidelidade dos ministros sagrados, ministros aqui sacerdotes, de buscar fazer o que a igreja quer e não o que ele quer. De vez em quando a gente vê algumas pataquadas nas redes sociais de alguns padres que parece que não estudaram teologia e não entendem quem são e não entendem o que fazem, chamando muitas vezes a atenção para si, mas eles carregam um dom precioso em vasos de barro, que não pertence a ele, devem ser fiéis, apesar de serem todos pecadores, devem ser fiéis naquilo que Cristo nos mandou fazer. E o sacramento da penitência é um desses dons.
Só que os apóstolos devem ter falado para Tomé, que não estava com eles. Os apóstolos devem ter dito assim: olha, Tomé, ele apareceu, viu? Eu gosto muito de imaginar essa notícia da ressurreição. Por esses dias é o pensamento que mais divaga na minha cabeça. Um falando para o outro. E a alegria e o semblante e a felicidade, dando essa notícia maravilhosa. E eles devem ter dito a Tomé assim: olha, Tomé, ele ressuscitou, ele apareceu a gente, é ele mesmo, nós vimos suas mãos marcadas, nós vimos os seus pés, o seu lado está aberto, nós vimos todas as chagas, Tomé, ele, Tomé. Ai, Tomé, eu não acredito não. Eu só vou acreditar se eu colocar a minha mão. Se eu não colocar, eu não acredito. Olha, a fé entra em nós, não é pelo olhar não. A fé não entra no homem pelo olhar. A fé entra no ser humano pela audição. O próprio Tomás de Aquino vai dizer que todos os sentidos enganam, só a audição que não engana. Por quê? Porque nós escutamos que ele ressuscitou, porque nós escutamos que é o corpo dele, porque nós escutamos que os pecados estão perdoados, porque nós escutamos que aquela criança ali agora é filha de Deus. A fé entra no homem pela audição. É através do ouvido que a fé entra no ser humano. Não é através da visão, é através da audição. É por isso que nunca fez parte da tradição da igreja esse negocinho que vocês estão na mão aí, esse folhetinho aí, para acompanhar a leitura, liturgia diária. Nunca fez parte. Na sinagoga não existia isso. Os primeiros cristãos não tinham isso. Quando isso aí vai chegar, quando a imprensa vai chegar, depois de muito tempo, a gente só escutava. É claro que hoje o ser humano está tão disperso que se não tiver nada na mão, você não sabe nem onde é que está. A gente sabe que é assim, mas não deveria se acompanhar a leitura por nada. Deveria ser só com o ouvido, escutando. Aquela atitude de discípulo. O mestre fala e eu escuto. E eu guardo no meu coração. E Tomé, ele não aceita. Só que nosso Senhor vai aparecer no outro domingo, olha, 8 dias depois, domingo após domingo. E os discípulos todos reunidos, Tomé também ali. Nosso Senhor se apresenta do mesmo jeito: a paz esteja convosco. Agora não existe mais alegria, aquela alegria que supera o medo, porque eles já tinham visto o Senhor. Agora a alegria já é constante no coração. Eles sabem que não estão sozinhos, e eu até imagino, não é? Os apóstolos ali, imaginando: será que ele vai aparecer que horas? Será que é agora que a gente está reunido aqui? E eles ali, meio que se questionando: quando é que ele vai aparecer? Eu acho que eles até ligavam: eu faço isso não, que ele vai aparecer agora, viu? E ele se apresenta. E ele se apresenta já chamando a atenção de alguém que não poderia duvidar. Põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Eu imagino Tomé tremendo de medo. Tremendo de medo, porque duvidou do Senhor.
Minha gente, muitas vezes ao longo das nossas vidas, nós somos Tomé. Muitas vezes ao longo das nossas vidas, nós trememos com medo da repreensão que vem de Deus, porque sabemos que erramos, porque sabemos que não confiamos na misericórdia de Deus, porque, olha, a misericórdia de Deus ela é infinita. O que é isso, Padre? Deus perdoa todos os pecados, minha gente. Não existe pecado que não tenha perdão, com exceção do pecado contra o Espírito Santo, que não é um ato, mas é uma atitude. Aí é outra história. Mas Deus perdoa os pecados. Só que deliberadamente a gente não pode dizer assim: eu vou pecar porque Deus vai perdoar. Aí não. Mas eu preciso compreender se eu peco, se sou fraco em alguma coisa e me arrependo de verdade daquele pecado que eu cometi. Deus me perdoa. Deus perdoa. Deus é misericórdia. Mas o critério agora é a minha capacidade de amar a Deus e me arrepender daquilo que eu fiz. Eu tenho que ter esse credo forte em mim. Eu devo crer em nosso Senhor. Eu devo crer na sua igreja. A fé que nós professamos, essa profissão todos os domingos, não são palavras jogadas ao vento, mas é a mãe igreja nos lembrando aquilo que nós cremos. E chama a atenção: não sejas um incrédulo, mas fiel. Ou seja, acredite na minha palavra, seu cabra. Acredite em mim. Quem é você? Eu não falei que ia ressuscitar? Aqui estou. Porque você não acreditou nos seus irmãos? Eu gosto de Tomé, tanto que escolhi o dia de São Tomé para me ordenar. É o dia da minha ordenação, 3 de julho, dia de São Tomé. E Tomé, com o coração ali arrependido de algo que falou, que não agradou a Deus, Tomé faz uma profissão de fé muito sincera e muito simples. Meu Senhor e meu Deus. Talvez a profissão de fé, depois de Pedro, é mais bela. Porque Pedro diz: Tu és o Filho do Deus vivo. E Tomé, depois da ressurreição, diz: Meu Senhor e meu Deus. Ou seja, eu aderi à Tua palavra, eu aderi a Ti. Eu te venero, eu te adoro, tu és meu. Esse movimento aqui de Tomé, de dizer: meu Deus, eu devo falar com a vida, dizendo: Senhor, eu também me esforço todos os dias para ser teu, seja cada vez mais meu. E é interessante, minha gente, porque aqui existe uma coisa bonita que muitas pessoas não conseguem compreender. Muitas pessoas pensam que ao se entregar a Jesus Cristo vão perder a vida. Não vão, não. Quanto mais a vida nós entregamos a Jesus, mais nós ganhamos. Porque o nosso coração se preenche totalmente de Deus e a gente compreende que agora sim nós estamos caminhando no lugar correto. Estamos caminhando da forma correta, do jeito que Deus quer. E mais uma vez, nosso Senhor chama a atenção: você acreditou porque viu. Tomé, bem-aventurados os que creram sem ter visto, ou seja, bem-aventurados os que escutaram e creram. Bem-aventurados os que escutaram e creram. Veja, minha gente, eu dizia hoje na Igreja Matriz pela manhã, na Santa Missa, deve estar aí nas redes sociais, eu dizia assim: olha, a Igreja Católica hoje tem
1.300.000.000 de católicos no mundo todo. 1.300.000.000 de católicos no mundo. Desses, todos, ninguém viu o Senhor. Nós estudamos. Nosso Senhor não apareceu para mim me mandando ser Pai. Mas eu escutei a sua voz em um momento de caminhando na minha vida e eu sim. Nosso Senhor, eu creio que não apareceu para mim de vocês aqui. E o que nós sabemos de Deus, sabemos o que escutamos. Veja. Então nós somos maravilhosos. Por quê? Porque despertamos para a fé. Não porque vimos, mas porque ouvimos o que Deus nos diz. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, é importante que nós tenhamos a alegria de transportar para as nossas vidas esse pensamento belo e santo de crer. É por isso que a primeira leitura de hoje, de um modo todo santo, vai dizer assim: olha que coisa, viu? A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. É por isso que quando um católico está sentado, todos estão sentados. Quando está de pé, todos estão de pé. Quando se ajoelha, todos se ajoelham. Por quê? Porque formamos um só coração e uma só alma. E quando temos uma necessidade, uma prece, alguma coisa para rezar, todos nós falamos de uma só voz: Senhor, escutai a nossa prece. Por quê? Porque é a esposa pedindo ao seu esposo, a esposa da igreja pedindo ao seu esposo: meu Senhor, vê as minhas necessidades. E Ele, que é esposo, que é bom, olha com generosidade e atende esse pedido dela. Essa é a nossa fé. É por isso que nós temos que crer. E não podemos, de modo algum, nos contentar quando alguém não crê. Porque muitas vezes nós pensamos que o que importa é eu ter fé. Não. O que importa é que nós vivamos essa fé, levemos essa fé aos outros. E depende da gente fazer com que o reino de Deus aconteça a partir de mim, sendo cada vez mais de Deus nosso Senhor. Vamos, pois, meus queridos irmãos e minhas irmãs, rezar no dia de hoje, cantando as misericórdias de Deus e agradecendo por tanta bondade para conosco, a nos salvar, a nos remediar e nos levar santamente aos céus. Vamos, pois, ficarmos de pé e vamos juntos professar